Boa tarde, pessoal. Vamos lá, vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar, falar um pouquinho de sonecas hoje, nesta tarde de terça-feira. Mega corrida, na qual estou morrendo de correr. Péssimo. Cheguei toda esbaforida aqui em casa. Se eu estiver falando muito rápido, por favor, alguém me me corrija aqui. Porque hoje tá daquele jeito. Ô, gente, eu pensei um negócio legal de soneca ontem, de madrugada, pra escrever. E eu não escrevi, agora eu já não sei se eu vou lembrar durante o que eu tenho que falar. Se eu não lembrar, eu faço um post depois. Mas eu tinha que falar alguma coisa de soneca pra todo mundo. E não escrevi na hora, velho. Esse trem tem que gravar menos um áudio de madrugada, né? Senão a gente não lembra no outro dia de manhã. Sou danada pra ter insight de madrugada. Acorda pra fazer xixi. E lembra de um negócio super legal e não escreve. O raiva que eu tô. Quando eu cheguei, peguei meu cronograma da live. Eu lembrei que eu tinha uma coisa pra escrever que eu não escrevi. Tá bom. Acho que já estamos em bom tamanho, em bom número. Vamos começar. 3 minutinhos, tá bom. Quem perder, depois assiste o inicinho lá, gravadinho, né? Boa tarde, pessoal. Vamos falar um pouquinho de sonecas. Mas primeiro, eu quero um testezinho rápido aqui com vocês. Escrevam aqui pra mim quem hoje tem noção do quanto sonecas é importante. Façam joinhas assim. Quem tem noção que soneca é importante, que não pode ficar sem dormir soneca. Porque, na verdade, quando eu comecei a trabalhar com sono, o que eu mais via eram mães que as crianças não dormiam o dia todo e elas achavam mesmo que quanto mais cansadas essas crianças estivessem, mais elas dormiriam à noite, melhor elas dormiriam à noite, porque elas estariam cansadinhas. E hoje eu tenho visto muito o extremo oposto. Mães que acham que a criança, porque tem aquela máxima, né, do mercado do sono, de que quanto mais dorme, mais dorme. E não é bem assim. Então, muitas mães acham que a criança precisa dormir muito pra caramba, horrores de dia, pra só assim ela conseguir dormir à noite. Tem um limite, tá? Tem um limite. Nós vamos falar um pouquinho disso. Então, para que serve a soneca, gente? A soneca vai ajudar a regular hormonalmente aquela criança. Tanto em termos de hormônios mesmo, aí eu tô falando de cortisol, quanto em termos de acúmulo de adenosina, tá? É importante que essa soneca dure ao menos um ciclo de sono, tem isso de duração, né? Aí tem muito aquilo de prolongar sonecas a todo custo, né? Então, a primeira coisa que eu preciso dizer para vocês é: até 6 meses existem crianças que não tiram sonecas longas, que não conseguem. Eu preciso observar o humor dessa criança quando ela acorda dessa soneca. Então, eu preciso ver se essa criança, para ela, aquela soneca foi suficiente ou não. E eu preciso dar oportunidade para ela dormir mais um pouquinho, caso eu ache que ela precise dormir. Então, parem com esse desespero de que tem que dormir 1 hora. É legal que durma? Sim, bem legal. A maioria precisa, sim. E a maioria você vai começar a tentar ajudar ela a dormir de novo, ela dorme de novo. Essa criança precisava dormir mais. A criança que eu tô ali tentando dar uma induzidinha para emendar os ciclos, e ou ela não consegue dormir, ou ela tá morrendo de rir ali pra ser toda feliz, ou tá chorando, irritada, ou a janela anterior foi curta e as crianças foi colocada para dormir sem sono, ou essa criança foi suficiente, pronto. Tem criança, gente, de 3 sonecas que fica com um padrãozinho assim, curta, longa, curta, e tá ótimo assim pra ela, tá? Dificilmente uma criança de 3 sonecas vai ter 3 sonecas de 40 minutos e tá tudo bem. Mas eu vou saber disso pelo humor. Se a criança tá irritada, tá chata, tá difícil, provavelmente tá ruim pra ela, tá? Então vamos lá. É importante que dure um ciclo, eu já falei. Um ciclo de sono dura 40 a 50 minutos, mais ou menos. A maioria sabe, né? 40 é 5. Quando acorda com 30, gente, essa criança não tá conseguindo nem aprofundar. Então, ou tá muito curta mesmo essa primeira janela, ou o ambiente tá totalmente inadequado para essa criança dormir, tá?
Então eu preciso de um ciclo para quê? Para eu ter certeza que essa criança fez um pouquinho, pelo menos, de sono profundo. Que é o que a gente espera, porque é ele que é reparador, né? Então, se a criança acordar antes, já falei, a gente dá a oportunidade. E sempre observando o ambiente, tá? Um exemplo claro disso, gente. Eu já tive isso em consultório. Mãe que tá com uma obra começando do lado de casa. É possível resolver? Não, não há ruído branco que resolva. Essa mãe vai ter que ficar emendando soneca com frequência, porque essa criança vai acordar quando ela superficializar. E tá tudo bem, ela precisou. A obra vai acabar, é uma fase. Mas vocês entendem que o ambiente impacta muito? Então, uma criança que tem um ambiente muito iluminado, uma criança que tem um ambiente muito barulhento, ela vai acordar mais facilmente. Então, outra correlação que a gente pode fazer aqui. Uma criança que está fazendo sonecas mais longas do que deve, então uma criança está dormindo aí 2, 3 horas, 2 até tranquilo, mas 2 horas e meia, 3 horas, com frequência, em mais de uma soneca, essa criança tá com uma... E de noite tá ruim, né? Óbvio que se ela dorme bem de dia e de noite, a gente não mexe em nada. A noite tá ruim, essa criança deve estar com o ambiente calmo demais de dia. Eu posso aumentar um pouquinho o estímulo, deixar uma greta da janela, posso deixar essa criança com um pouquinho mais de barulho, tirar esse ruído branco, deixar um barulhinho da casa, entenderam? E ao mesmo tempo, o contrário também é verdadeiro. Se a criança não está conseguindo dormir de jeito nenhum, eu preciso pôr essa criança no escurinho, eu preciso colocar um ruído branco, porque o ambiente não está legal para essa criança, tá? Qual que é a importância real das sonecas, gente? Então, o principal motivo pelo qual soneca é importante é que quando eu adormeço... Bom, deixa eu explicar para vocês, eu acho que eu vou falar disso depois. Vou. Então, daqui a pouco eu falo de depressão de sono e adenosina de novo, que eu já falei disso em live. Então, eu vou ler para vocês só a importância, né, os tópicos que eu organizei para vocês. Ela alivia o cortisol, porque diminui a pressão de sono. Eu vou falar disso exatamente como daqui a pouco. Próximo tópico. Eu tenho a memória reforçada. Eu tenho um reforço no meu sistema imunológico. Eu restauro a energia para acordar disposto para o próximo turno até a próxima soneca. Eu transfiro memórias de curto prazo para longo prazo. Isso em qualquer sono profundo eu faço isso. Eu tenho conexões cerebrais feitas. Isso também acontece em qualquer sono profundo. Eu processo habilidades recém-aprendidas. Então vocês veem como é importante isso em saltos de desenvolvimento. E as emoções também são processadas e reguladas. Tem uma pergunta que não quer calar, que é: existe criança que não dorme soneca? Não, isso é do meu filho. O meu filho realmente não consegue dormir? Isso existe, gente? Não, isso não existe. Pequenas, né? Estamos falando de crianças pequenas. A gente vai falar da perda da soneca lá na frente, mas isso em se tratando de crianças pequenas. Por quê? Como é que funciona? Por que a gente tira soneca? Por que um bebê tira soneca? Quando um adulto acorda de manhã, ele começa a produzir uma substância chamada adenosina. Com qualquer coisa, isso aqui que eu tô falando, mexendo nos meus braços, meu organismo funcionando, eu tô produzindo adenosina. Essa adenosina vai se acumulando no meu organismo e causa um desconforto, que é o cansaço, tá? No fim do dia, lá de tardinha, a minha adenosina tá lotado meu corpo de adenosina. Eu tô exausta, morrendo de sono e eu desligo e durmo, tá? Caso eu ingira muita cafeína, eu me exponha muita luz branca no fim do dia, isso tudo vai atrapalhar a produção de... Aliás, minto. Quase que eu falo uma coisa errada aqui, pessoal. O cortisol funciona como uma xícara de café. O cortisol, além de atrapalhar a produção de melatonina, ele impacta na produção, ele impacta na diminuição da adenosina. Mas quando eu tô falando só de adenosina, no fim do dia, eu vou dizer que se eu tomar uma xícara de café no fim do dia ou algum estimulante, é como se eu não deixasse a adenosina acabar de aumentar. Não tem nada a ver com melatonina, tá? Eu tava falando de luz aqui, não tem nada a ver luz. Pra dormir, não. Pra dormir da adenosina, não. Então, eu vou repetir o que eu falei pra não ficar confuso. Eu acordei de manhã, eu tô produzindo adenosina, essa adenosina tá enchendo meu organismo, enchendo. Aí, 5 horas da tarde, eu tomo um café. Aí, essa adenosina fica acumulando aqui, ó. Parece que eu não tô cansada, tá? Mas ela tá acumulando aqui. Quando esse café faz o efeito, a minha adenosina já tá aqui, ó. Só que é como se no gráfico fizesse assim, ó. Ela segue reta, parecendo que não tá aumentando. Então, a sensação de desconforto não acontece e, de repente, sobe quando a cafeína para de fazer efeito. Por favor, façam os coraçõezinhos se deu pra entender, porque eu acho que eu fiquei meio confusa na forma de explicar. Mas isso é do adulto, não tem nada a ver com o que eu vou falar hoje. Eu só queria que vocês entendessem que é assim que funciona a xícara de café no adulto, porque o cortisol na criança faz esse efeito, tá? A luz não, a luz vai impactar a produção de melatonina, que só tem correlação no sono noturno, e a gente vai falar disso quando falar de sono noturno. Quero mais corações. Ficou complicado? Ficou confuso, gente? Querem que repita?
Deu pra entender? Ótimo. Aí como é que é na criança, tá? A criança acorda de manhã, começa a se movimentar, começa a chorar, começa a mexer as mãos, começa a rir, brincar lá com os brinquedinhos, a adenosina começa a ser produzida. Quando essa bexiga dessa adenosina chega num ponto que é o meu lá de noite, mas da criança tá de dia já, num ponto que a criança precisa dormir, o cansaço acumulou num ponto que ela não aguenta, ela desliga um botão e dorme. Esvazia a bexiga. Só que fica um tiquinho, não esvazia tudo não. Durma soneca, tá? Quer dizer, se eu pus essa criança para dormir de forma com ajudativa, sacudindo, quicando na bola de pilates, levei no carro para dormir, andei de carrinho e fiquei sacudindo, nananã. Essa criança dormiu com menos pressão de sono que eu devia, então eu preciso desse tanto de pressão de sono para uma soneca boa de 1 hora. Mas eu pus ela para dormir com isso aqui, não só eu esvazio tudo que tinha, quanto a minha soneca é curtinha, tá? Então vou fazer o fisiológico normal. Então encheu, pronto, encheu, fiquei cansada, dormi uma soneca, sobrou um tiquinho. Encheu de novo, acordei, encheu de novo, dormi outra soneca, sobrou mais um tiquinho. Vamos supor que sejam só 2. Encheu de novo meu terceiro tempo acordado, pronto, eu tenho uma pressão zona de sono para dormir a noite toda. Maravilha, tá? Se eu coloco essa criança para dormir toda hora com menos tempo do que ela aguenta acordada, toda hora eu esvazio a bexiga quase toda, eu faço mais sonecas do que devia, as sonecas são todas curtinhas e no fim do dia eu tenho isso aqui, ó, de pressão de sono, que não dá para dormir. Junto com a melatonina vai fazer aí umas 2, 3 horas de sono, pronto, começa a acordação insuportável até de manhã. Ao passo que, se eu passo do ponto toda hora, porque eu sou aquela mãe lá que eu falei no início, que não é a maioria de vocês, pelo que a gente constatou aqui, que não sabe que tem que colocar a criança para dormir, toda hora eu perco esse timing, esse cortisol acumulado, porque a gente já sabe, né, aqui por falar várias vezes, que a gente, toda vez que a gente passa do ponto, a gente acumula cortisol, e esse cortisol acumulado vai funcionar como uma xícara de café, que é aquilo que eu expliquei do adulto, e por isso eu expliquei aquilo que ficou confuso. Não ficou confuso, eu achei que ficou. Então a criança tá lá, tá? Produzindo a adenosina dela. Começou a ficar cansada. Aí aqui, ela demonstrou pra mim que tá cansada. Só que eu tava no shopping, num churrasco. Eu tava num lugar que eu até vi que ela tava cansada, mas eu não tenho como fazer as crianças dormir agora. Tô no pediatra, melhor, uma realidade mais do dia a dia nosso agora de pandemia. Tô no pediatra, fui fazer vacina, passou, tá? Aí, o cortisol começou a ser produzido. Pra quê? Por que o cortisol começa a ser produzido? Porque eu me estressei sim, porque eu tô cansada e não consigo ter a minha necessidade atendida, então eu começo a produzir por estresse. E o cortisol é produzido também para que eu consiga vivenciar esse estímulo que parece ser importante pro meu organismo. Então, eu tô num parque, tem muita natureza legal, eu não sou uma criança que dorme fácil em qualquer ambiente, e tá muito legal aqueles miquinhos ali na árvorezinha. E aí eu produzo o cortisol para me manter acordada. Então, olha só, a pressão de sono começou a subir, eu fiquei cansado, eu comecei a acumular esse cansaço, mas a sensação de cansaço parou de acontecer. Tá reto aqui. Eu tenho que fazer isso desenhado, gente, muito difícil. Então, mas acho que tá dando para entender, né? Tá aqui, enchendo aqui pertinho do cortisol produzido, que é a xícara de café imaginária. Aqui ficou reto, quer dizer, o bebê parece que nem tá cansado. E a hora que passa esse efeito, morre de chorar. Por quê? Passou muito do ponto. Então, disso eu tiro uma lição muito importante. Eu não pulo sonecas. Então, se eu tô confusa nas janelas de sono, eu vou trazer estratégias aqui para vocês de como resolver isso, mas eu não pulo soneca, eu não desisto de uma soneca. Eu não desisto de uma soneca. Por quê? Se eu realmente... E aí vem outra coisa importante que eu quero dizer. Esse pessoal todo aqui que fez curso de sono, que tá morrendo de medo do menino fazer efeito vulcânico, por favor, não tenham. O menino de vocês não vai fazer esse efeito vulcânico, porque vocês não vão desistir da soneca. O problema do efeito vulcânico não é eu pôr 15 minutos atrasado, não. Eu, não quero dormir essa, deixa pra próxima. Eu vou pôr só 2 horas da tarde. É esse que é o problema. Fazia 3 sonecas e foi fazer só lá pras 2 da tarde. Ficou a manhã inteira sem dormir. Não é eu ficar ali com esse menino, eu vou atrasar 15 minutos voltando da vacina, ai meu Deus, vai fazer efeito vulcânico. Não vai, por favor, não vai, tá bem? Então, bom, falei da pressão de sono, falei da adenosina. Então, gente, sonecas são respostas do nosso organismo ao pico de adenosina. Então, a adenosina tá lá sendo produzida, cheguei aqui, tô exausto, dormi, desligou um botão, dormi, baixou um tiquinho, subiu de novo, dormi, baixou mais um tiquinho, subiu de novo, chegou de noite, dormi a noite toda, tá? Com os despertares esperados para a idade, obviamente, tá, gente? Noite toda, quando eu falo, não é 12 horas de sono.
A gente aqui no mundo da PLV não vende 12 horas de sono, porque isso não existe, tá? Isso é quando a criança tem maturidade neurológica para isso acontecer e não é com 5, 6 meses, tá bom? Então, existe criança que não dorme de dia? Não existe criança pequena que não dorme de dia. Eu vou colocar minha data limite aqui 2 anos, tá? E depois eu vou explicar as particularidades disso. Não existe nenhuma criança até 2 anos que não dorme de dia. Existe eu que não estou promovendo um local adequado para dormir, eu que não estou promovendo um bom ambiente de sono, eu que não estou colocando no horário certo, estou colocando cedo, estou colocando tarde, tá? Isso é que existe. Então, o que é uma criança que não dorme? É um ambiente inadequado, é uma janela de sono inadequada, é uma criança hipervigil, porque eu sou uma mãe que evito contato, fico tentando pôr esse menino no berço, porque ele tem que aprender a dormir no berço, porque minha mãe falou que é porque ele tá no colo, que ele tá mal acostumado, que é por isso que ele chora assim. Ou é imaturidade neurológica. E aí ele não consegue, ele pula a soneca. Ou faz a soneca curta demais, por exemplo, tá? Então, vou falar de cada um agora detalhadamente. E daqui a pouco eu vou responder o que der pra responder aqui, gente. Vamos lá. Ambiente, então. Eu preciso de estímulos sonoros, o mínimo possível de estímulos sonoros e luminosos. Para isso eu vou precisar de um ruído branco, eu vou precisar escurecer o quartinho, eu preciso de uma temperatura adequada, a criança dorme melhor num ambiente mais fresco. Eu preciso ir diminuindo o ritmo antes. Ai, gente, preciso de mini ritual de sonecas? Pelo amor de Deus, que mãe que tem tempo de pôr pijama. Gente, eu me lembro, eu nunca vou me esquecer quando eu vi isso, não sei se foi em algum curso de sono, se foi alguma coisa na internet, quando a Bia era pequena, a minha mais velha. Que mãe, me deem corações as mães que não tem tempo pra fazer mini ritual de soneca. Aí eu vou levar o menino pro quarto, escurecer o quarto, ligar o ruído branco, pôr o pijama, ligar uma musiquinha. Gente, isso não funciona. Eu só preciso desacelerar o menino. Eu tiro daquele Fisher Price barulhento, daquele pianinho que alguém trouxe de São Paulo pra você, aquele trem do demônio lá do meio da 25 de março que desguela pela casa. Eu tiro dali e vou para um corredor, para uma janela, para umas plantinhas na varanda, para uns imã de geladeira. Eu adoro falar de imã de geladeira, porque tem muito menino que gosta. Então eu só vou tirar daquele arregaçado que o menino tava no tapetão, ficar uns minutos ali, pronto, você tá vendo que o ritmo da criança tá baixando, pronto, é isso. Não tem mini ritual de soneca não, ninguém tem tempo pra fazer essas coisas não. Não se fixem essas coisas. Sabe o que serve essas coisas? Pra gente fazer igual ginástica. Você vai na Renner, compra todas as roupas de ginástica, faz a matrícula na academia. Não vai nem um dia, nunca. Mas eu vou emagrecer, eu vou malhar, um dia eu vou malhar. Não é assim? A gente arruma 1000 coisas pra fazer, de empecilhos. Não, eu ainda não tenho a roupa. Aí você vai arrumando as coisas e não faz o negócio lá, o principal. Não era melhor ter ido de calça de moletom e malhar desde o primeiro dia? Mas a gente né? Eu tô falando de mim, mas eu sei que tem muitas mães que vêm com essa criança interior ferida lá de trás, de mães muito críticas, né? Que hoje são perfeccionistas, que estão aí, ó, preenchendo checklists de mães perfeitas e que... Renner não, por quê? A gente adora Renner. Não pode fazer propaganda aqui não, é isso? Deve ser, né? Sabe? Que vão preenchendo ali checklists de mães perfeitas e que o menino não tá doendo. Tá, Riachuelo. Riachuelo também tem um monte de roupa bacana. Um monte de checklist, um monte de coisa ali, tudo preenchidinho e meu menino ainda não tá dormindo. O que tá acontecendo? O que tá faltando? Tá faltando olhar pro meu filho. Tá faltando me conectar de volta com ele. Tá faltando seguir meu instinto, parar de seguir tabela. Tá? Então, ambiente. É isso, tá? Janelas de sono. Aí é que é o melhor assunto de todos, que vocês estão doidas pra eu falar. Janelas de sono. Gente, eu vou dar uma pincelada assim, janelas de sono, que vocês pedem demais, ficam desesperadas. Mas, gente, por favor, são guias. São guias. O que eu preciso saber de janela de sono? Pega uma tabela com janelas lá que você acha e estime que seu filho vai estar dali pra cima. Porque na pandemia nós estamos todos muito sem atividades físicas. Os meninos da época da minha filha mais velha, vivia no parquinho, gente, vivia na pracinha. Tinha um monte de menino no play brincando, vendo as coisas. Menino de agora fica trancafiado dentro do apartamento. Quando ainda tem alguém de risco na casa, eu atendi uma mãe assim hoje, quando ainda tem alguém de muito risco na casa, é prisão domiciliar mesmo. Mesmo, a saúde mental dessa criança tá ali, entenderam? Então, assim, não dá pra eu achar que a janela de sono, que era adequada, que tá escrito na tabela do estudo, que era adequada, quando o estudo foi feito lá, que todo mundo tinha direito de ir e vir, é a mesma janela de hoje, porque não é.
Não é. Seu filho não vai em festa de aniversário, seu filho não vai no pula-pula, sabe? Então, não é a mesma coisa. Pensem que é dali pra mais, sem medo de ser feliz, sem medo de fazer efeito vulcânico, tá? Por favor. Então, pronto, na tabela tá escrito que meu filho tinha que dormir com 2h30. Vai pro quarto. Se você acha que ele tá com sono, não vai só porque a tabela falou. Parece que ele deu sinal de sono. Não tem certeza. Por que vocês não têm certeza? Porque TED e sono é igual. Igual. É só se lembrar de quantas vezes... Deixa eu olhar o nosso horário, gente. É só se lembrar de quantas vezes vocês abriram boca em aulas chatas sem estar com sono nenhum. Nenhum, zero sono, tá? Só se lembrar disso. Então, abrir boca, tá? Aí a sobrancelhinha vermelha, recém-nascida é super comum mesmo, sobrancelhinha vermelha e ser sono. Cresceu, nem sempre. Coçou a orelha, puxou a orelha, nem sempre. Às vezes é só irritação. Eu demonstro minha irritabilidade puxando a orelha, por exemplo, tá? Então, parece que é sono. Acho que esse aqui é o sinal de sono do meu filho. Deixa eu ver. Vai pro quarto. Gente, eu já falei isso várias vezes em live. Tem menino que já vai chorando no corredor e a mãe insiste em ir pro quarto. O menino tá assim, quase que segurando a porta, igual gato pro banho. Não! Não tá com sono. Acredita nele. Ele conhece o corpo dele melhor que você. Entrou pro quarto, tá chorando demais, tá esquisito, tá precisando de muita ajuda ativa. Provavelmente não tá com sono. Sai um pouquinho. Espera uns 15 minutos ali naquele ambiente do meio do caminho que eu contei pra vocês que existe, esse corredor, essa cozinha. Espera um pouquinho. Filho, Fran, dormiu, só dorme ninando, não existe. A criança pode precisar de colo. Existem crianças que são incapazes de dormir no berço. Agora, precisa de bola pilates, precisa sacudir, precisa de carro. Não existe isso. Como é que o homem das cavernas ia fazer? Imagina, não existe. Você não tá esperando a hora dele, espera mais um pouquinho que ele vai dormir. Então, sabe, vai pro quarto, fica no colinho aconchegado ali, conversa com ele. E a nossa pressa, gente. A gente não vai... Nossa, tô me incluindo totalmente. A gente não vai pro quarto fazer menino dormir entregue. A gente vai pro quarto assim. 14h23. Ai, meu Deus do céu. 14h25, não é possível. Só passou 2 minutos. 14h27. Gente, esse menino não quer dormir, não é assim? A gente já vai pra lá desesperado com o tanto de coisa que a gente tem pra fazer. A gente já vai pra lá desesperado com o tanto de coisa que tá esperando a gente lá fora. Ai, meu marido vai ficar chateado. Eu combinei que eu ia ver aquela série com ele hoje. Gente, o equilíbrio familiar é o 8º pilar do apego, mas as necessidades da criança vêm na frente. Vocês vão lembrar. Se não, volta lá na minha live de apego, que modéstia à parte ficou ótima. Tá? Então, o que eu falei já, nunca desistir da soneca. A latência normal de sono é 10 a 15 minutos, gente. Se eu tô gastando mais que 10 a 15 minutos pra fazer meu filho dormir, eu errei o horário, tá? Coloquem isso na cabeça. Ou eu errei o horário, ou essa criança tá com cortisol no talo, que eu duvido que seja o filho de vocês, e ele não conseguiu relaxar pra dormir, ou eu tirei ele da tela do pula-pula e fui direto pro quarto, que ele tá demorando a relaxar pra dormir. Senão ele não tá com sono, tá? Já contei, acho que esses dias aqui, que a Bia tá super difícil desde que eu tirei a chupeta, tá dormindo mais tarde, tá difícil, tem acordado às vezes ela mais cedo, mesmo assim não flui tanto. Por quê? Era o repertório que ela tinha pra se acalmar pra dormir era a chupeta, não tem mais a chupeta, ela precisa criar outros repertórios, eu tô ajudando ela nisso, mas tá difícil. Então tem essas situações especiais também, mas a latência normal de sono no dia a dia é 10 a 15 minutos, tá? Então, observar os sinais de sono, cuidado para diferenciar os sinais de sono com tédio, não focar em janela de sono e nem em sinais de sono só, é focar no quão fácil está sendo para dormir. A vida é para ser leve, não é... Você acha que mãe da gente ninava a gente 40 minutos? Quer dormir? Não, então fica aí, né? Então, quanto mais sem ajuda ativa, quanto mais dormir por si, entendam, é diferente dormir por si de dormir sozinho. Dormir sozinho é largar lá. Dormir por si é ele se acalmar para dormir aqui, aconchegado no meu colinho, às vezes até assentada. Quanto mais dormir por si essa criança dormir, mais certeza eu tenho da janela de sono dela, tá? E lembrando aquilo que eu falei, janela de sono curta, pouca pressão de sono, soneca curta ou custa dormir. Janela de sono longa, muito cortisol, custa dormir ou soneca curta. Tudo os mesmos sintomas. Então, super difícil. Só não fiquem assim. Não tenho certeza que ele já estava... Porque o que eu mais vejo é isso. Não tenho certeza, ele já estava morrendo de sono. Perdi o ponto. Ele tem que pôr mais cedo ainda. Não. Existe o outro extremo que ninguém fala. Tem esse extremo. Você já passou dessa fase. Você já está observadora. Provavelmente você está no outro. Provavelmente seu filho cresceu.
Então, meu filho tá dormindo com 1h15, tem 15 dias. Agora tá difícil dormir, não tá em salto, provavelmente é 1h30, 1h45. Vai testando outros horários, não vai dar nada ruim, horrível, vai morrer não. Por quê? A janela de sono não diminui, a criança só cresce. Nenhuma criança diminui de tamanho, né? Assim, só aumenta, tá? Então, é um negócio de pular a soneca que eu já falei que piora à noite, tá? Então, o que um cortisol em excesso? Eu nem gosto de falar aí, gente, porque eu não tenho mais esses meninos lá no consultório. Mas o que um cortisol em excesso por uma criança que dorme muito pouco de dia vai gerar? Vai gerar ou um início da noite demora para dormir, vai gerar inúmeros despertares, vai gerar despertar prolongado, vai gerar acordar cedo demais e vai gerar fragmentação, já falei. E esse é muito importante e esse é muito característico. Acorda 40 minutos depois que dorme. Acontece que a falta de sono causa exatamente os mesmos sintomas. Um deles ou todos. As duas coisas. Então, é pelas janelas, por como a criança, por quão fácil ou difícil tá da criança dormir. É por essas questões que eu vou conseguir resolver o pilar fisiológico. Lembrando que ele não é o único pilar. O pilar emocional é importantíssimo. E resolver só o pilar fisiológico não garante nada. Melhora, mas não garante nada, tá? A hipervigilância, né? Como eu já falei, do apego inseguro. Essa criança tá morrendo de medo da mãe sumir. Então, aquela mãe que tenta evitar contato, que fica tentando fazer essa criança dormir no berço a qualquer custo, porque ela leu em algum lugar que isso é importante, que a criança só vai dormir a noite toda se dormir no berço. Essa mãe, esse menino vai ficar hipervigil, muitas vezes. E assim, esse padrão de tentar pôr no berço e não conseguir dormir tem muito de janela curta também. Então, às vezes, não é a mãe tentando. Então, esquece esse trem de pôr no berço. Se tá difícil pôr no berço e você não tá com essa intenção, tipo, eu não tô fazendo dormir pra pôr rápido no berço, eu tô tranquila aqui. Acontece que ele não tá aceitando, provavelmente a janela tá curta, vê se você não induziu, tá? E aí, o que eu queria falar de maturidade neurológica é que é super normal, sonecas mais curtas até 6 meses, e eu precisar sim ajudar essa criança quando ela acorda muito estressada, ou quando eu vejo que ela realmente precisa dormir mais naquela sonequinha, eu precisar reconduzir, sem medo, isso não vai acostumar. Depois de 6 meses, às vezes parece que liga uma chave, pronto, as sonecas estendem sozinhas quando as janelas estão boas, tá? Gente, tudo é consertável. Não fica com muito medo com relação a sono, não, tá? A gente tende, assim, né? Vocês já perceberam como que criança tenta ser autônoma desde sempre? Desde sempre. A criança tem 8 meses, já tá tentando tomar a colher da sua mão para comer sozinha. Ela mal começou a ficar em pé, ela quer tentar andar. Por que a gente acha que no sono a criança quer ficar no nosso colo para sempre? A criança não quer. Se ela tá ali pedindo, ela precisa. E colocar ela no berço não vai fazer ela parar de precisar. Vai fazer com que ela fique mais tempo agarrada nessa falta de autonomia e que ela precise mais tempo de companhia para dormir, que foi o que aconteceu na minha casa. Você dá autonomia cedo demais pro menino e o menino fica até 5 anos precisando da sempre dormir, é isso aí. E tá tudo bem também, quem já fez isso. Agora é abrir os braços e deixar essa criança ter o que ela precisou e não teve lá atrás. Abrir as portas do seu quarto para essa criança, ficar com ela até ela dormir, falar que tá tudo bem, que você pode ficar lá para ela dormir e por aí vai, tá? Porque a criança também vai buscar essa autonomia. Se ela tiver tudo que ela precisa na hora certa ela vai dormir sozinha. Sozinha ou por si lá no berço com a sua companhia. Criança não foi feita para dormir sozinha. Nós ainda vamos fazer uma live de apego e sono e vocês vão ver que a evolução histórica disso, tá? Por que isso chegou onde tá, como tá hoje. Outra coisa, outro mito absurdo, assim, que vale a pena a gente comentar. Nenhuma criança pequena luta contra o sono. Uma criança pequena não prefere estar lá fora com os adultos e por isso não quer dormir, tá? Uma criança maior já tem essa consciência e sim, ela luta. Criança pequena, não. Criança pequena tá demorando a dormir, ou ela tem um hormônio ali dentro, cortisol, que tá impedindo que ela durma, ou ela está sem sono tentando te sinalizar isso e você não tá entendendo. Você não tá olhando pra ela, você tá olhando pra tabela e tá sacudindo sem nem olhar na cara dela. Porque se você olhasse, você ia ver que ela tá lá. Super! Não tá nada, né? Como é que chama? Ela tá super lá, se mexendo, balançando as perninhas, toda eufórica, toda feliz. Tem criança que nem aceita ser deitada. Nem aceita ser deitada. Criança que nem aceita ser deitada, gente, tá careca de ser feito dormir na marra. Pra começar, a gente não deveria fazer ninguém dormir. A gente deveria oferecer oportunidade para que aquela pessoa dormisse, tá? Então, é o que eu falei, não tava com sono mesmo, ou tava com muito estímulo e eu fui direto pro pula-pula pro quarto, né? Do pai, com aquelas brincadeiras de pai, 7 horas da noite, direto pro quarto. Ou ela passou do ponto que aqui pra vocês é muito difícil. É o lance da xícara de café que eu já falei, tá?
Ah, tá, gente. Outro motivo muito importante com cortisol elevado em crianças é uma mãe estressada, ansiosa, insegura, que tá ali desesperada, ouvindo todo mundo e sem saber o que fazer, não sei o que é melhor pra mim, o que eu faço aqui. Oh, gente, eu não podia ter feito isso aqui, peraí. Já foi. Tá? É que a gente vai daqui a pouco pro Zoom, pessoal. As minhas alunas que estão aqui, nós vamos direto pra lá. Então, é isso. Então, essa mãe estressada, insegura, que tá ali tensa com essa criança, essa mãe vai, por alguns motivos, tá? Por apego inseguro que essa criança faz, por ter essa mãe ambivalente, tem hora que eu tô ótima. Meu filho dorme, eu fico super feliz. Vou fechar aqui, senão tá me desconcentrando. Meu filho dorme, eu tô ótima, feliz, contente, satisfeita, amando meu filho ideal. Meu filho não dorme, eu tô tensa, irritada, nervosa, ainda que não com ele, descontando no marido, mas ele tá vendo tudo. E ele tá numa relação de apego inseguro comigo. Por conta da fusão emocional também, ele sente toda a minha atenção e porque o cortisol passa via leite materno. Então, elas estão amamentando aí no último grau de ansiedade, que dia que meu filho vai dormir a noite toda, ele tá com 1 mês, nunca, se continuar desse jeito, tá? Lembrar que rotina não é um cronograma, então não adianta eu estipular horários fixos para o meu filho ter sonecas, porque isso não funciona assim. A rotina é dinâmica, ela é viva. Então hoje meu filho dorme por volta de 8, por volta de 2, por volta de 5, 15 minutos ali, cochilinho ponte. Daqui a pouco ele só dorme 2 sonecas. E se eu ficar pelejando para encaixar ele naquela rotina que eu desenhei, ou eu deixei escrita na geladeira, e aí a criança que já estava dormindo bem, sozinha, por si, ali no meu colinho, passa a precisar ser induzida ao sono porque ela tá sem sono, eu vou conseguir encaixar ela naquela rotina. Mas a minha noite vai piorar em breve. Fora o estresse da minha casa, que não dorme nunca com as meninas, tá? A criança, então, o que a gente faz? A gente vai oferecendo essas oportunidades de sono, quando eu acho que ele tá com sono, dormiu a nota, eu faço isso por 1 semana e eu vou ter ali desenhadinho a rotina que meu filho escolheu. Eu vou ter estimada ali, mais ou menos, qual que é a minha janela de sono. Lembrando a vocês que janelas de sono são progressivas da manhã para a tarde, então a primeira é sempre menor e as próximas podem ser todas iguais à segunda ou progressivas mesmo, tá? No decorrer do dia. Lembrar que se meu filho começou a precisar de ajuda ativa e ele não precisava, muito provavelmente a janela aumentou ou ele entrou num salto. E durante os saltos é muito comum meu filho passar o dia todo sem dormir e eu estar... Mas tá bem, feliz. Ele não fica estressado. E tá tudo bem. Passou o salto, ele vai voltar ao normal e vai voltar a ter sonecas. Só não quer dizer que vão ser naquelas janelas antigas. Ficou 1 semana ali no salto, dormindo super mal, sonecas curtas, que trem horrível. Aí passou, ele já acalmou, ele já tá mais calminho, tá menos irritado. Mas ele já volta a precisar dormir nos horários certos. Volta a demonstrar sono nos horários certos, tá? Então, nos saltos lá, eu vou oferecer oportunidade. Quer dormir, quer. Não quer dormir, não quer. Não forço soneca. Tá? Que mais? Então, aquilo que eu falei, né, dessas falsas expectativas que eu tenho de encaixar meu filho na rotina que eu quero, que é ideal, do tipo, ué, mas ele toma banho 11h30, não posso ter soneca esse horário. Ué, mas o pai dele chega às 8, então ele tem que esperar. Ah, mas ele tinha natação às 6. Gente, não funciona assim. Quanto mais quanto mais eu tento encaixar a criança numa rotina forçada, artificial, maior a chance de dar errado, eu me frustrar, a soneca ser mais curta, a noite ser pior, etc. Agora, eu não tenho opção. Eu trabalho de 7 às 7. Meu filho tem que ficar acordado até depois das 7 para me ver. Eu vou criar uma rotina que seja compatível com isso, mas eu preciso aceitar as consequências disso. Meu filho, quando eu chego, fica eufórico, ele quer ficar mais comigo, ele só consegue dormir às 9. Essa criança não vai vivenciar o meu ápice da melatonina, ela não vai vivenciar aquele início importante da noite, ela vai ter um sono mais fragmentado. E eu tô ali do lado para acolher e entender que tá pior porque eu preciso que seja assim, sem culpa, porque quando eu não tenho escolha, eu não tenho culpa, tá? Mas eu preciso aceitar, eu não posso brigar com a natureza, tá bom? Então eu assumo as consequências com empatia e aceitação do que eu me propus a fazer ali, tá bem? Tá, daqui já foi. Acabando, tá, pessoal? Essa é curtinha.
Então, o que eu espero de sonecas? Já tem várias perguntas e eu já vou responder isso aqui. Então, RN até 3 meses, em geral, vai fazer inúmeras sonecas. Não dá pra saber, porque elas, em geral, são curtas. No comecinho da vida, eu tenho que deixar ela mais claro e à noite mais escuro, senão alonga demais. Então, é uma bagunça, sou eu conhecendo meu filho e as coisas vão amenizando. Lá pro salto de 4 meses, eu já começo a ter 3, 4. Quando sai do salto, costuma já estar só com 3. Entre 5 e 8, no máximo 8, eu perco essa terceira. A maioria na quarentena tá perdendo com 6, 7, estourando essa terceira soneca. Se fica, ela tá só um cochilinho ponte no fim do dia. Aí passou perto do salto de 9 meses, com certeza já tá com 2. E essas 2 duram até próximo a 1 ano. Pode ir de a literatura traz 1 a 1 ano e meio, mas na pandemia não tá sendo assim. 1 ano, 1 ano e 1 mês, ou 11 meses, tá perdendo. Tá? Literatura, soneca até 3 anos. Realidade da pandemia, 2, 2,5, 2 e 1 mês, 2 e 2. Como que funciona essa transição de 0 para 1? De 1 para 0, gente. Essa é péssima, horrorosa. Então é assim, meu filho dormia meio-dia, e aí a sua queixa pra mim é assim, não dorme mais. Não adianta, eu ponho lá, fico 1 hora rodando e não dorme. E se eu tentar pôr 1 da tarde? Tá? Porque a primeira coisa antes de perder a soneca é esse horário ir subindo. Então, às vezes, 1 da tarde dorme. Não. 2. Não, às vezes 2 dorme. 3, entendeu? Acontece que quanto mais tarde fica, mais curtinha essa soneca fica. É ideal que a gente não deixe passar de 3 horas, de 3:30 da tarde. E se acontecer depois disso, que eu faça só um cochilinho ponte de 15 minutos. Ali no colo mesmo, num horarinho de descanso ali na sala, para essa criança aguentar chegar ao final do dia. Aí um exemplo super importante de quando a gente não aceita a rotina que a criança escolhe, que é a dela, verdadeira. Põe meu menino na aula à tarde e ele ainda tira a soneca. Ah, mas eu preciso que ele tire a soneca às 11. Filhinha, se ele acorda às 8 da manhã, ele não vai ter ou nunca sono às 11. Então eu posso tentar pôr ele para dormir mais cedo e acordar às 6 da manhã para ver se ele tem sono às 11. Pode não acontecer, pode não dar certo. E eu posso não conseguir estar com ele pronto às 7 porque eu chego às 6:30 da aula. Vocês entenderam que fica tudo incompatível, então ele vai ficar sem soneca. Mas não era idade de ficar. Então, ou eu não ponho na escola, ou eu ponho na escola de manhã, ou eu aceito que ele vai estar o cão chupando manga à tarde, que ele não vai comer direito, que eu vou tentar oferecer comidas mais fáceis, que ele goste mais para evitar aquela briga, que eu vou tentar responder a esse estresse todo com muito amor e empatia, porque eu estou fazendo isso com ele, sem culpa, mas com empatia, sem irritação. Não é culpa dele ele tá chato, ele tá cansado. Então, eu vou criar o máximo de estratégias possível, eu vou tentar não dar banho nesse horário, mudar o ritual de sono, não ter mais banho, porque banho estressa ele muito. Vocês entenderam? Então, os meus termômetros, se o dia daquela criança tá bacana, são hora da alimentação e assim, principalmente hora do banho. São horários bacanas, que se a criança tá feliz ali, não, ele tava muito chato, eu achei que era sono, mas foi pro banho e ficou bem? Não era sono, provavelmente, ficou bem ali. E tá comendo bem? Tá comendo direitinho? Tá tranquilo? Provavelmente esse dia dessa criança tá regulado. Mas essa transição é muito importante e é muito importante a gente ter isso em mente pro dia que a aula voltar. Por quê? E aí o que pode acontecer? Essa criança pode voltar um pouquinho mais cedo da escola, fazer um cochilinho ponte, 5 horas da tarde, de 15 minutinhos no trajeto, e aí ela vai aguentar dormir às 8, e aí tá tudo bem. E aí vai ficar com esse cochilinho por um tempo até ela dar conta de chegar às 7 e dormir direto. Entenderam? Mas é eu tentando organizar dentro da minha realidade. E se eu tenho opção, eu não vou pôr, porque eu vou pôr de manhã, vou escolher uma escola. Eu fiz isso com a minha mais velha. Na época eu escolhi uma escola de manhã, porque eu sabia que a soneca dela já acontecia meio-dia. Como é que faz? O sono sempre foi prioridade pra mim, porque ela sempre foi muito difícil. Tá? Então eu quero falar de transição, de 2 transições de sonecas importantes pra gente finalizar aqui. A transição de 3 para 2 é uma transição muito difícil, gente, porque muitas vezes a criança simplesmente para de fazer a terceira soneca. E aí fica horrível, porque a segunda acaba muito cedo e a criança precisa dormir num horário viável, entre 18 e 20 horas. E aí fica 4 horas acordada, 5 horas acordada e não daria conta. Então muitas vezes a gente tem que artificialmente, quando a criança já perdeu a soneca, tento de tudo e não dorme, eu tenho que, quando já perdeu, a primeira coisa que eu vou tentar é tentar induzir para essa terceira soneca acontecer, ainda que curtinha no fim do dia. Se não der certo, não dorme mesmo assim, eu vou tentar trazer artificialmente as 2 sonecas para mais tarde, para particionar melhor esse dia, para a criança ter uma janela de sono mais curta no fim do dia, tá? É uma dica que eu quero dar disso aqui. E que ela é uma soneca difícil por isso. E a soneca, quando perde de vez, é esse negócio que eu falei do fim do dia.
aquilo que eu falei, né, gente? Olha que lindo. Se a gente promove contato e segurança ideais, a autonomia vai vir na hora certa. E não depende de você. Ela vai vir porque a criança quer ser autônoma. E quem sabe o que você tem que fazer para o seu filho se sentir seguro é você. Não venham saber de mim aqui. O que eu faço? Eu faço cama compartilhada, eu fico com ele no colo. A gente sabe quando o filho da gente está seguro, tá? A gente usa as ferramentas do apego seguro para deixá-lo seguro. Mas quem sabe de fato se ele ficou ou não seguro é a gente, tá? E é isso que eu tinha para falar com vocês, pessoal. Eu vou responder aqui umas pouquinhas perguntas, porque eu preciso ir lá para nossa aula do Zoom, que vai acontecer daqui a pouquinho, que já tá, o pessoal já tá chegando aqui. E eu vou responder, para honrar quem tá aqui, eu vou responder umas perguntinhas, tá? Como faço para adaptar minha filha a ficar com outra pessoa sem que seja eu? Hoje, você vai fazer o seguinte, você vai contratar essa pessoa antes de você se ausentar. E você vai ficar junto com a filha e com a pessoa por um tempo. Então, você vai sentar no chão junto às 3 e brincar. Você vai mostrar para ela que você confia nessa pessoa e que ela pode confiar também. E que você gosta dessa pessoa. E aos poucos você vai se ausentando, mas estando sempre ali por perto e retornando quando ela precisa. A gente acha que a gente tem que sair e deixar a pessoa se virar. E não é assim. E vai dando repertório para essa pessoa de distrair e redirecionar nos momentos em que ela... para ela ir aprendendo o que ela tem que fazer para resolver sua filha quando ela chorar, tá? Com muito pouco tempo. Com muito pouco tempo, essa pessoa, ela já vai começar a aceitar essa pessoa. Eu tô resolvendo só o Zoom aqui, gente. Aluninhas que estão aqui, vamos para lá, já vamos começar. Vai ser muito legal. Lembrando, pessoal, que a maioria das coisas que eu falo em live são baseadas em perguntas que as minhas alunas fazem, viu? Então mandem bastante perguntas. Ok, passou 30 minutos e não dormiu. Saí do quarto, mas ele não vai despertar e dar mais trabalho. Nós estamos falando de dia. Nós estamos falando de dia primeiro, tá, Mari? Então, ele não dormiu ainda. Tô começando a tentar fazer ele dormir. Eu vou um pouquinho, saio um pouquinho. Vou um pouquinho, saio um pouquinho. Tá? Quando ele adormecer, eu ponho lá. Se eu for tentar fazer ele dormir de novo, eu não vou ficar nunca 30 minutos tentando. Eu vou tentar um pouquinho, 10, 15 minutos. E observando. Se ele tá com carinha de que vai dormir, eu posso até insistir um pouquinho mais. Se ele não tá com cara de que vai dormir, desiste, sai. A soneca ficou curta e tá tudo bem. Vacina, soneca curta. Dente, soneca curta. Eu estressada, soneca curta. Mamãe tem live daqui a pouco, soneca curta. É isso aí, vida que segue, tá? E, por último, e não menos importante, vamos lá. Soneca dura no máximo 30 minutos. Quarto escuro, ruído branco, tira soneca no meu colo. E não passa 30 minutos, 8 meses. Kátia, a janela não deve estar adequada. Se estiver fazendo só 2 sonecas, ótimo. Senão, já resolve esse problema. Usa tipo assim, 3-4-4 ou 3-3,5-4 de janela. Tem que ver se o ambiente está mesmo muito adequado. Se esse ruído branco está usado com uma caixinha de som. Porque às vezes, hoje eu atendi uma mãe no consultório que estava com ruído branco só no celularzinho. E ela mora de frente pro batalhão do bombeiro. Sem chance disso aí minimizar o barulho. Não tem como. Eu tenho que minimizar o máximo que eu puder, até os 60 decibéis, que são o máximo permitido, tá? Ou, se não for isso e tá tudo realmente maravilhoso, hipervigilância. Deita com ele. Deita com ele ao menos uma soneca pra você ver se a soneca dura mais. Se com 1, 2 semanas passar a durar mais, ele tá com medo de você sumir. E aí a gente tem que trabalhar mais nessa conexão, nessas questões, tá? Gente, eu sei que soneca é um tema lindo. Eu vou ter que encerrar. Eu vou deixar uma caixinha de perguntas sobre soneca. Vocês podem mandar as perguntas lá, eu vou respondendo aos pouquinhos. Mas eu tenho que vir aqui para dar atenção para as minhas aluninhas. Um grande beijo. Até amanhã, que amanhã a gente tem mentoria especial. Semanas maravilhosas do Mundo da PLV, que vão acontecer pelas próximas semanas. Uma programação sensacional. Vai ter live quase todo dia. Por favor, não percam. Não percam, vai ser muito sensacional. A gente vai ter mentorias ao vivo,
com pessoas aqui das lives. E vamos ter temas especiais muito bem pensados e planejados para vocês. Vai ser lindo, 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 lindo. Tá bom? Um beijo! Com Deus!